Governo lança dossiê de migração e refúgio. Aprovado o projeto que prevê incentivo do governo para a instalação de placas solares em áreas de vulnerabilidade social. E no Giro de Notícias, chega ao centro do Rio o caminhão-baú que está percorrendo o Brasil para apresentar às crianças a obra da escritora Clarice Lispector. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Neste Dia Internacional dos Direitos Humanos, o governo do estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, lançou o dossiê de migração e refúgio. O estudo aborda os fluxos migratórios, os desafios e as políticas públicas voltadas aos migrantes e refugiados no estado. E ainda revela a feminilização da migração para o Rio e o crescimento do número de venezuelanos em território fluminense. A importância do dossiê Migração e Refúgio é darmos essa visibilidade a todos esses migrantes refugiados e apátridas que residem aqui no estado do Rio de Janeiro, para que na hora de fazermos políticas públicas tenhamos dados mais consolidados, para que podamos atingir essas maiores demandas de todos os migrantes e refugiados, para que as políticas públicas sejam efetivas e mais consolidadas. Chega ao centro do Rio um caminhão-baú que está percorrendo o Brasil para apresentar às crianças a obra da escritora Clarice Lispector. Acompanhe agora o nosso Giro de Notícias. A Tafona, em São João da Barra, ganhou uma usina de beneficiamento de resíduos de demolição e construção, a única em operação do estado. Os resíduos da construção civil, quando descartados de forma inadequada, causam sérios danos ao meio ambiente. Além de beneficiar e reaproveitar tijolos, concreto, metais, madeiras e demais materiais descartados durante a construção, reforma ou demolição das obras, a usina de Atafona também vai processar resíduos vegetais. Provenientes de poda de árvores vão ser transformados em composto orgânico, útil na agricultura familiar. O investimento para a construção da usina foi de R$3 milhões. Um caminhão-baú que está percorrendo o Brasil para apresentar a crianças a obra da escritora Clarice Lispector chega à Praça Mahatma Gandhi, perto da Cinelândia, no centro do Rio. O projeto A Casa que Anda, Que Mistérios Tem Clarice? Reúne atividades em torno de 3 livros de uma de nossas maiores escritoras: A Vida Íntima de Laura, O Mistério do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes. O interior do caminhão, numa cenografia assinada pela cineasta e diretora Daniela Thomas, reproduz com riqueza de detalhes o apartamento carioca de Clarice. As crianças são recebidas por uma atriz que personifica a escritora e lê para a garotada as histórias que despertam curiosidades, sentimentos e emoções. A linguagem poética e inovadora da ucraniana, que chegou ao Brasil aos 2 anos de idade, vem encantando o público por onde passa a mostra interativa. O caminhão de história fica até domingo no centro do Rio. Em seguida, estaciona no Parque Madureira, entre os dias 17 e 22. Depois de 13 dias sob os cuidados de uma equipe de veterinários e tratadores, uma ave oceânica foi solta em Araruama pelo Instituto Albatroz. Conhecida como rabo de palha de bico vermelho, a ave foi resgatada no mês passado, no forro de uma casa na Praia do Foguete, em Cabo Frio, desidratada e com piolhos. Embora não esteja ameaçada de extinção, essa espécie enfrenta perda de habitat, predação por espécies invasoras e perturbações humanas. Restabelecida, a ave voou para o mar aberto, onde costuma ficar fora de sua temporada reprodutiva. Quem avistar aves marinhas encalhadas nas praias da região dos lagos pode ligar para o número 0800 991 4800 para acionar o resgate. E o deputado Rosenberg Reis quer que o governo incentive a instalação de placas solares em áreas de vulnerabilidade social. A medida vai complementar a lei que criou a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. Os detalhes do plenário na matéria de Priscila Leão.
Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados votaram a mensagem do governo que atualiza a legislação relacionada à concessão, prorrogação e acompanhamento de benefícios fiscais de ICMS. O novo projeto adequa a legislação fluminense à Lei de Responsabilidade Fiscal Federal. Um dos objetivos é incorporar recomendações do Tribunal de Contas do Estado para garantir uma gestão fiscal transparente e responsável, além de seguirem o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, o PEDES. A proposta mantém a obrigatoriedade do Executivo em realizar relatório anual sobre a desoneração tributária, os impactos sobre a arrecadação e o cumprimento das contrapartidas correspondentes aos benefícios fiscais. O projeto ainda tem uma série de artigos sobre os requisitos e condições para a concessão de incentivos, as hipóteses de alterações e suspensão de contrapartidas. A norma não se aplica à importação de produtos estrangeiros, à exportação de produtos nacionais, aos produtos industrializados e às operações de crédito, câmbio seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. A proposta recebeu 137 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. Votado também o projeto de lei complementar de autoria do presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, e do presidente da Comissão de Orçamento da Casa, deputado André Correia, que altera um trecho da lei complementar que regulamentou a execução das emendas individuais impositivas no Estado. Com a nova proposta, o governo vai poder empenhar, liquidar e pagar as emendas impositivas elaboradas pelos parlamentares no exercício financeiro seguinte, na forma de restos a pagar. O objetivo é garantir a execução dessas emendas e não perder os valores destinados pelos deputados estaduais. As emendas individuais impositivas permitem que os deputados incluam despesas obrigatórias ao orçamento estadual. O valor é de pelo menos 0,37% da receita líquida de impostos a ser dividido igualmente entre os 70 parlamentares, sendo que 30% devem ser destinados à educação e 30% à saúde. Para 2025, por exemplo, cada deputado deve ter disponível 2,9 milhões de reais. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Os deputados de todos os partidos, da esquerda, da direita e do centro, assumiram compromissos, né, com os municípios, com os setores temáticos dos seus mandatos, e no andar da carruagem esses compromissos iam ser frustrados porque essas emendas iam ser canceladas agora dia 31 de dezembro, quando você vira o ano e há todo o encerramento desse processo de orçamentário. Então nós construímos uma saída orçamentária, né, permitindo que esses empenhos eles se mantenham para o ano que vem, mesmo que eles não tenham sido executados, mesmo que eles, o termo técnico é liquidados. Esse tema de emenda tem sido muito polêmico no Brasil, né? Nós aqui na Assembleia estamos tendo todos os cuidados, né, da transparência. Aqui não tem emenda secreta, a pessoa pode saber qual foi o deputado que fez emenda, para quê, né? Não tem emenda secreta, né? Tem emenda com a autoria do deputado. E votado o projeto do deputado Rosenberg Reis para que o governo instale em áreas de vulnerabilidade social painéis solares para a produção de energia fotovoltaica. A medida será acrescentada na lei que criou a política de incentivo ao uso de energia solar. Esse projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. Votado o projeto do ex-deputado Átila Nunes, que proíbe o governo de contratar artistas para a realização de eventos destinados exclusivamente à comemoração de obras públicas, seja no ato de assinatura do projeto, na inauguração da obra ou em qualquer outra fase de execução do projeto. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. E o Rio pode ganhar uma campanha de conscientização sobre a sinomose canina para promover ações educativas que informem a população sobre transmissão, sintomas, formas de prevenção e tratamentos. A sinomose canina é uma doença grave causada por vírus, altamente contagiosa, de difícil tratamento, podendo levar à morte do animal. A proposta do deputado Daniel Librelon foi aprovada e segue para a análise do governador. O que mais nos assusta é que de 5 cães, apenas 1 é vacinado ao ano. Então, quando não se tem essa prevenção, essa divulgação, essa campanha que esse projeto assim, ele propõe, nós conseguimos deixar esse vírus solto no ar
e causando a morte de vários animais. E isso é importante a pessoa entender, tanto a população, as pessoas que têm seus animais domésticos, levar essa conscientização e obter essa vacinação. E assim, para o bem-estar do ser humano e também para o bem-estar do animal. Também pode ser criado no estado o programa de formação de atletas do breaking olímpico nas competições estaduais do gênero, com o objetivo de incentivar a prática do breaking e a revelação de talentos do esporte. O governo vai poder celebrar parcerias com instituições públicas e privadas para oferecer condições e apoio aos atletas. O projeto da deputada Verônica Lima foi aprovado e segue para a análise do governador. Agora é uma modalidade esportiva também importante e é um dos elementos, né, do hip hop. Então a gente está muito feliz porque sempre reconhecer e valorizar manifestações esportivas e culturais é uma das tarefas nossas como parlamentar, dar mais visibilidade, ainda mais legitimidade. Então hoje tem vários jovens, adolescentes que praticam o break, né, nas ruas, nas comunidades periféricas, nas escolas. Então estou feliz de poder celebrar esse momento. O deputado Rodrigo Amorim apresentou proposta para conceder isenção da taxa de inscrição de concursos públicos aos pais e responsáveis legais de pessoa com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Para receber a isenção, o candidato deve apresentar documentação para comprovar que é responsável legal pelo deficiente. O texto recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. Outro projeto votado é do deputado Luiz Paulo, que altera a lei de 2019, que criou o Fundo Orçamentário Temporário, o FOT. A medida estabelece que a lei deve valer enquanto estiver em vigor o regime de recuperação fiscal ou qualquer outro programa que o substituir. O parlamentar explicou que a proposta visa adequar a legislação em vigor à criação do PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, proposta pelo Congresso Nacional. O texto foi aprovado em primeira discussão. Caso aprovemos lá no Congresso Nacional esse ano a lei do PROPAG, Programa de Pagamento das Dívidas dos Estados, em 2025 o Estado vai ter que optar. Ou fica no regime de recuperação fiscal ou vai para o PROPAG. Então fiz questão que ainda em 2024 a gente pudesse fazer uma mudança no último artigo, mantendo, enquanto vigia o regime de recuperação fiscal, ele está em vigor, ou outro programa que vier a substituí-lo. Então, um projeto singelo, mas para garantir a continuidade do mesmo, pelo menos até 2032, porque no 2032 ele vai acabar, porque acaba o incentivo fiscal e acaba o ICMS, porque o ICMS se funde com o ISS e vira IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o deputado Carlos Mink quer alterar uma lei de 2019 para proibir a nomeação em concursos públicos, cargos em comissão e cargos temporários na administração pública estadual de pessoas que tenham sido condenadas por crimes com base na Lei Maria da Penha, crimes sexuais e crimes contra a vida. Estas proibições deverão constar em editais. O projeto recebeu 11 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Não é razoável que uma casa de leis ou que o próprio executivo sejam coniventes com esses crimes. Então essa lei é para combater a impunidade e dar o exemplo, cortando esse mal pela raiz. Veja agora a nossa agenda das comissões para esta quarta-feira. Nesta quarta-feira, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher se reúne às 10 horas da manhã no auditório da ELERJ para a apresentação do relatório das atividades da comissão em 2024. Nós trazemos, assim como grande mote da nossa atuação, exatamente a Sala Lilás, que foram os atendimentos que fizeram, atendimentos multifacetados, né, com psicólogas, advogadas e também assistente social. Então, nesse sentido, o levantamento do trabalho que nós fizemos, as atividades realizadas e também a prestação de contas para a nossa sociedade de como nós estamos atuando nisso que é uma novidade, né?
é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, é a primeira Assembleia Legislativa a ter uma sala lilás de atendimento exclusivo às nossas mulheres. Então, nesse sentido, é super importante também esse relatório demonstrar o seu trabalho e as suas atividades para a população do Estado do Rio de Janeiro. Às 11 horas da manhã, na sala 1809, acontece a reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a análise de projetos. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. Uma boa noite para você, TV Alerj, o canal do povo.